Porque o fim de semana de estreia da Copa do Mundo tá aí. E o Perim também. Olá, que bom estar com vocês e com o melhor preço médio do Perim. O que você mais precisa para o seu dia a dia. Com a praticidade de encontrar os itens da sua lista de compras. Com o atendimento, conforto e a qualidade de sempre. Açougue com as carnes no corte que você pedir. O hortifruti com tudo fresquinho. Mercearia, itens de higiene. Enfim, a satisfação que você sente em todas as prateleiras, cada setor preparado para que você encontre o que você precisa. Isso é comprar bem, isso é comprar Perim. Então, tá anotado, Perim, ofertas e o melhor preço médio no seu fim de semana. Vem, gente! Gente do céu. Esse aqui mandou também, tá solteiro, Gabriel. Tchau, gente. Valor geral de hoje fica por aqui pra você. Um beijo, um queijo. Amanhã eu tô de volta, Robertinho. Gabriel, bonitão. Para! Beijo, Michel. A gente queria continuar com a alegria do Michel aqui no Fala Espírito Santo, mas infelizmente a gente começa o programa de hoje com o caso da jovem de 25 anos que foi assassinada na frente da filha, gente. Uma bebezinha de apenas 2 anos. A gente vai ao vivo com a Sueli Araújo, porque é ela quem acompanha essa história e vai atualizar esse caso pra gente. Boa tarde, Suelen. Mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao Fala Espírito Santo. Quais são as novidades sobre essa história, hein? Que triste. Triste, Roberta. Boa tarde para você, boa tarde para o pessoal de casa. A Thaís Pereira Apolinário, de 23 anos, foi morta dentro da casa onde ela morava, ao lado da filha de apenas 2 aninhos de idade. A Thaís vivia em uma casa no bairro Jardim Bela Vista, na Serra, e segundo vizinhos e testemunhas, ela foi assassinada por pelo menos 3 homens. Esses criminosos invadiram a casa da Thaís e efetuaram os disparos. No momento do crime, Roberta, a Thaís estava acompanhada da filhinha de 2 anos e também de uma sobrinha de 9 anos de idade. A sobrinha já tinha entendimento do que estava acontecendo e na mesma hora correu para pedir ajuda. Um vizinho que chegava em casa ficou sabendo do ocorrido através da criança e na mesma hora foi até o endereço, mas já encontrou a Thaís sem vida. Esse vizinho conversou comigo na manhã dessa quinta-feira e ele disse que nunca mais vai esquecer aquela cena tão terrível. Quando ele chegou na casa, ele viu a filhinha da Thaís abraçada ao corpo da mãe. A mãe da Thaís mora perto do local do crime, onde tudo aconteceu, e esse vizinho levou essa criança para os cuidados da avó. A polícia militar foi acionada, lá os militares constataram que a Thaís já estava sem vida, então a polícia civil foi chamada para atender essa ocorrência. Os investigadores estiveram no endereço, assim como a perícia, que informou que a Thaís foi alvejada por 3 disparos, um no rosto, um na região do queixo e outro também na barriga. Ela morreu na hora. A polícia disse que investiga esse crime e que até agora não conseguiu localizar esses suspeitos. Os vizinhos disseram que a Thaís era muito discreta, conversava pouco, era uma pessoa que ficava mais dentro de casa, sempre acompanhada da filhinha. Ninguém consegue imaginar o que motivou esse crime tão terrível, tão bárbaro. A Thaís era natural do município de São Mateus, no norte do estado, e segundo alguns amigos, ela vivia há cerca de 6 anos aqui na Grande Vitória. Nas redes sociais, Thaís costumava postar momentos da vida dela, postava fotos, inclusive postou toda a gestação no ano de 2020 nas redes sociais. Hoje, vários amigos foram até a página dela, escreveram ali mensagens de solidariedade para a família, lamentaram a morte da menina e disseram também que esperam por justiça. Os vizinhos contaram que esse crime, Roberta, foi por volta das 6h30 da tarde. Eles disseram também que esses criminosos conseguiram quebrar um cadeado que fazia ali a proteção da grade de uma porta que ficava em frente à casa da Thaís. Os vizinhos ouviram pelo menos 5 disparos, mas a polícia disse que a Thaís foi atingida com 3 tiros e morreu na hora. O crime chocou todos os moradores ali da região, que disseram que essa criança de 9 anos, sobrinha da Thaís, que correu para pedir ajuda, ela estava traumatizada, gritava no meio da rua sobre o que tinha acontecido. A filhinha de 2 anos foi encontrada ali, na mesma hora retirada da residência pelos vizinhos, que hoje pela manhã falaram fora das câmeras sobre o crime e mais uma vez disseram, reafirmaram que não consegue imaginar a motivação para algo tão cruel, tão bárbaro e tão triste, né? Uma mãe ser assassinada na frente da filhinha de apenas 2 anos, Roberta.
É de doer o coração, Suelen. Você foi narrando aí os fatos e a gente vai ficando cada vez mais assustado, né? Primeiro, a crueldade que fizeram com essa jovem de 25 anos, né? A gente ainda não sabe a motivação, mas independentemente disso, uma crueldade sem tamanho, ainda mais na frente de uma bebê de 2 anos que ainda não entende nada, a não ser o amor que ela tem pela mãe. É isso que essa bebê entende, né? E aí depois quem também vê toda essa cena, a sobrinha de 9 anos, enfim. Obrigada pelas suas informações, tá, Suelen? Se tiver novidade, é só chamar a gente. E agora a gente vai falar de um assunto delicado que envolve muitas crianças. Chama aí, vai, liga para a amiga, para a avó, para o pai, para quem for. A gente vai falar sobre a separação dos pais. Uma pesquisa feita pelo Conselho Nacional de Justiça mostra que mais de 46% das separações no Brasil entre os anos de 2015 e 2021 não aconteceram de forma amigável. Aí no meio dessa briga, no meio desse fogo cruzado, ficam quem? Os filhos, né? Eles são envolvidos em conflitos que vão desde o pagamento da pensão à alienação parental. Os pais em guerra acabam se esquecendo da importância de preservar a segurança emocional dessas crianças. Não estão nem aí, né? Nem se preocupam, não é verdade? E aí a briga pela guarda dos filhos, né? E aí vem essa briga, vem a alienação parental, que infelizmente isso traz consequências para o resto da vida. Sobre esse assunto, eu convido você aí de casa a participar com a gente, porque aqui no nosso estúdio eu recebo o advogado, o doutor José Eduardo Coelho, mais conhecido como Zedu. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui com a gente no estúdio do Fala Espírito Santo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E olha só, também recebemos aqui a psicóloga Sátina Pimenta, que é especialista, né, Sátina, desse assunto. Muito obrigada por estar aqui, inclusive, agradeço imensamente por poder falar de algo tão importante com uma pessoa tão incrível. E vocês vão ajudar muito a gente, principalmente o pessoal de casa, a levar essa informação, pulverizar a importância da gente preservar a saúde emocional das crianças. Zedu, eu queria que você começasse contando pra gente, né, o que é a alienação parental, quais são as condutas que caracterizam essa atitude? Alienação parental é o movimento que os pais ou aquelas pessoas que têm algum tipo de ascendência ou de autoridade sobre a criança fazem no sentido de afastar aquela criança de outra pessoa a quem aquela criança deveria estar ligada, geralmente com relação aos pais. Então, um pai contra o outro, a vovó que toma conta, o guardião por qualquer motivo, que busca romper, fazer com que aquela criança rompa os laços de afetividade, de credibilidade, de segurança com aquele genitor que a gente chama de alienado. E quais são, Sátinas, assim, na prática, né? As condutas que no dia a dia, como o Zedu já bem disse, né, aquele que está ali com a guarda da criança ou aquela, começa a praticar e que a gente pode identificar? A própria lei, né, a 2.318, ela traz isso para a gente. Então, quando você desqualifica o comportamento do pai, então o pai chega e fala, olha, você vai fazer o dever de casa, tá assim, assim, assim. Aí a mãe olha e fala, não, não é assim, seu pai não sabe de nada. Ele não sabe o que ele está falando. A gente já começa a ver aí um comportamento que é considerado uma alienação parental. Além disso, a própria lei traz outros comportamentos, como mudar de endereço sem a necessidade de mudança de endereço. Então, eu moro aqui na Grande Vitória e, do nada, eu resolvo me mudar para São Paulo. Ué, mas por que você está indo para São Paulo? Não tem motivo para ir para São Paulo, só estou querendo ir. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou afastando. Eu estou tentando fazer esse afastamento. Então, vão ter comportamentos que vão fazer com que ou a gente denigra a imagem do outro genitor, isso tanto falando de mãe quanto falando de pais, quanto falando de responsáveis, como o Zedu falou, e também comportamentos que afastam. E esse afastamento gera a não referenciação, gera o não estar, gera o não reconhecer esse sujeito como o sujeito que deve ser reconhecido. E o que diz a lei sobre isso, Zedu? Por que ela é tão polêmica? É difícil até a gente entender por que essa lei é tão polêmica. Primeiro, a relação que vem em lei é uma relação meramente exemplificativa. Aqueles atos que estão estabelecidos ali foram os atos que passaram pela cabeça do legislador naquele momento. O que não quer dizer que a gente não encontre várias outras formas de alienação parental.
O cerne da questão mais importante é esse movimento, e veja bem, esse movimento nem sempre é consciente. Às vezes os pais promovem esse movimento como um reflexo do próprio luto mal resolvido de uma relação e não percebem o mal que estão fazendo a seus filhos. E quando você diz a lei é polêmica talvez por falta até de conhecimento, talvez porque ela não seja tão divulgada. Eu costumo brincar, Roberta, dizendo que revogar a lei de alienação parental, como alguns pretendem, é igual revogar a lei da gravidade. Você não vai ter reflexo nenhum, não vai adiantar absolutamente nada. Sabe por quê? Porque a Constituição Federal já garante o direito à convivência familiar. E esse direito é muito importante. Olha, você de casa que está ouvindo a gente, preste atenção. Esse direito não é um direito dos pais, é um direito da criança. E é considerado um direito fundamental da criança e do adolescente ter a convivência com os pais. E mais do que ter convivência, experimentar os traços culturais da família paterna e da família materna. Isso, a Sátina pode explicar para a gente até melhor, vai fazer com que ele forme a sua própria identidade. A partir do momento que ele tem contato com a família materna, que tem contato com a família paterna, e não é o contato da chamada visita, porque, volto a dizer, a gente visita macaco em zoológico, doente no hospital, com filho a gente convive. Primo vem visitar a gente, primo mineiro vem para Guarapari visitar a gente, pai e mãe convive. E pai, não mãe existe convive, visita. Exatamente. Isso não existe, nem para a psicologia, nem para o direito e nem para ninguém. É dever. É o papel do pai dever, e da nosso mãe, dever. né? Agora, É um dever dos pais proporcionar essa convivência em benefício da formação da própria identidade. A criança precisa saber quem ela é. Como a Sátina já disse, que ela precisa se situar no mundo. E essa interferência desses traços culturais, dos hábitos, é que vai fazer a formação dessa criança. Então, é um absurdo quando a gente fala que um pai ou uma mãe querem afastar, querem impedir o convívio da criança com o seu outro tronco, né? Agora, por que eu disse, né, assim, que é uma lei polêmica? Porque a gente vê um movimento no segmento jurídico, né, querendo até provocar a derrubada dessa lei justamente por conta de casos que a gente vê pais abusadores. Acabam que eles se tornam beneficiados quando, por direito e por dever, eles têm que ter a convivência com o filho, né? Eles usam a lei para alienar, ó. Eu uso a alienação parental para alienar, para realizar uma nova alienação. Mas eu acho, Roberta, e aí eu vou puxar uma sardinha enorme para o lado da psicologia, que o que nos falta é entender que o direito ele não funciona sozinho. Ele precisa das outras ciências. E quando a gente fala de alienação parental, a gente está falando de uma violência psicológica sendo realizada contra uma criança ou adolescente. Se é uma violência psicológica, quem tem que estar ali dentro é o profissional da psicologia. Quem tem que estar ali dentro, falando, conversando, trazendo informações ao juiz competente, é o profissional da psicologia. Estado do Espírito Santo, por exemplo, a gente estava conversando, há mais de 10 anos a gente não tem um concurso para psicólogo. E aí? A escassez de um profissional que é tão essencial para a gente não ter esses tipos de equívoco. Mas como é que fica essa proteção? E é importante a gente ressaltar, Roberta, que as equipes multidisciplinares aqui, via de regra, são formadas por profissionais do mais alto gabarito, são profissionais realmente de referência. Nós temos aqui, por exemplo, em Vila Velha, a doutora Cláudia Pareschi, que é uma referência nacional no tema estresse infantil pós-divórcio dos pais, a tese de doutorado dela. Quer dizer, nós temos dentro do Tribunal de Justiça profissionais do mais alto quilate. O que a gente não tem? Quantidade suficiente, a gente não tem braço para atender todas as crianças. Como você mostrou aí, metade, pelo menos, e isso, eu acho que esses números estão até abaixo daquilo que a gente costuma ver nas lidas forenses, metade, pelo menos, das separações são altamente conflituosas. E a gente acha que a criança não entende. A criança, como diria lá o poeta da minha terra, o Newton Braga, ele dizia: a sensibilidade que é uma antena poderosíssima que me fará morrer por dores que não são minhas. Frase que está no busto da minha cidade natal, Cachoeiro.
é o que as crianças sentem. As crianças estão captando tudo. Esses conflitos que vocês acham, que os pais acham que as crianças não estão percebendo, eles estão percebendo e estão processando, só que estão processando de uma forma inadequada. Por quê? Porque eles ainda não têm a capacidade psicológica de entender o que é um conflito de uma relação afetiva.